pessoal, boa noite. Vou pedir para vocês me darem um joinha aí se o som tá legal. Faltam uns 3 minutinhos para as 8, mas a gente já começa essa transmissão aqui, se vocês puderem me dar um ok aí se o som tá bacana, porque aí a gente já começa, tá? A gente já começa aqui para a gente poder fazer essa live. O objetivo é que a gente tem aí meia horinha de live para que a gente possa fazer então essa nossa primeira aula. Amanhã nós temos outra aula, né, das 8 às 8h30, aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar. Mas então, se vocês puderem me dar um ok aí, tudo certo. Já a Flávia, obrigado, viu, Flávia? Aí a gente já vai iniciar. Vou tentar iniciar aqui certinho às 8. Entrei um pouquinho antes até para vocês irem entrando, para as pessoas começarem a entrar. E aí a gente vai bater esse papo. Hoje é a nossa primeira aula. O objetivo é a gente falar então sim sobre essa parte importante, né, de gestão aí. O mini curso, né, essas duas aulas, a gente vai falar muito sobre essa parte de gestão de carreira. Hoje a gente fala um pouquinho sobre projeto de vida, a gente fala sobre gestão de tempo, e amanhã a gente vai falar então sobre essa parte importantíssima também de liderança, né, como ser um líder positivo, como ser um líder humano, que hoje, século XXI, não tem jeito. Para a gente ter uma carreira de sucesso, obviamente a gente precisa ter essa situação da liderança, tá? Então, como o som tá legal, vocês já colocaram aí para mim. A hora que o meu relógio aqui der 8 horas, eu prometo a vocês que às 8h30 a gente encerra, para que vocês possam ter essa tranquilidade aí também de ter o horário certinho. Amanhã é a mesma coisa, tá? Vou começar certinho às 20 horas e às 20h30 a gente procura encerrar, até para que não tome muito tempo de vocês. Agradeço a vocês que estão assistindo agora. Obviamente a gente sempre deixa aí um pouquinho depois também, né, as transmissões, as gravações. No final a gente tem uma parte legal, uma surpresa aí, um bônus aí para vocês. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, na biografia tem um link. No link da biografia você consegue entrar no grupo do WhatsApp. É por lá que a gente vai gerar o bônus, é por lá que a gente vai colocar o bônus. É um grupo, como a gente colocou ali, né, sempre a gente tem frisado, isso é um grupo silencioso, não é um grupo que a gente fica mandando um monte de coisa, só para a gente poder realmente mandar o bônus para as pessoas que estiverem ali. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entra no link da bio, lá você consegue ter acesso a esse grupo de WhatsApp, em que a gente vai, quando a gente tiver um bônus, quando a gente tiver a questão do curso, né, do professor do século XXI, que a gente vai explicar um pouquinho também, daí a gente vai fazer sempre lá pelo grupo, tá bom? Gente, são 20 horas, então eu quero iniciar aqui com vocês. Muito obrigado para vocês que estão ao vivo. Para quem estiver assistindo aí depois também, obviamente, muito obrigado pela confiança, pela presença de vocês. O objetivo que nós temos nesse mini curso? Falar um pouquinho sobre gestão de carreira, dar algumas dicas bem pontuais, mostrar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo, tá? Muitas dessas coisas que a gente vai trabalhar aqui no curso Professor do Século XXI, que é um curso online que a gente gravou com muito carinho, com muito cuidado. Nesse curso, Professor do Século XXI, a gente tem alguns aprofundamentos, porque aí hoje vocês vão ver, a gente vai bater um papo de meia hora, na aula de amanhã a gente vai bater mais um papo de meia hora, mas no curso lá são 5 módulos, né? Cada um dos módulos ali tem 4 aulas, então ali a gente consegue aprofundar em algumas coisas, claro. Durante a live, durante a nossa conversa de hoje, vou pedir para que vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram perguntar, algum comentário que vocês queiram fazer, alguma coisa que vocês queiram aí colocar e participar, a gente fica muito feliz, a gente agradece aí eu agradeço muito se vocês. Eu falo a gente porque toda a equipe que está envolvida aqui, né? Toda a nossa equipe está envolvida, a gente fica muito feliz de trazer conteúdo e conteúdo de qualidade. Acho que a internet ela tem essa possibilidade também da gente discutir muita coisa de conteúdo e muito conteúdo de qualidade. Gente, quando a gente fala então de gestão de carreira, eu quero contar um pouquinho da minha história rapidinho aqui para vocês, porque ao contar essa história, eu acho que eu consigo trazer para vocês um pouquinho do que é o ponto de virada, onde é que foi a virada da minha carreira. Eu sou professor, este ano eu estou completando 20 anos de carreira, né? Eu sou professor de matemática, eu também sou coordenador de escola, eu sou diretor de escola, mas também trabalho com a parte de palestras e há algum tempo faço também mentoria de gestão de tempo e carreira. Né? Então essa mentoria eu faço para alunos de ensino médio, faço para alunos de faculdades e agora mais recentemente eu tenho feito isso para profissionais também,
afinal de contas, gestão de tempo, organização de tempo é uma coisa que todos nós estamos precisando, né? Se você em algum momento já sentiu que você tem muita coisa para fazer e você tem a sensação de que se você tentar fazer tudo que você tem para fazer, você não vai conseguir fazer bem feito, e que se você tentar fazer bem feito não vai dar tempo de você fazer tudo, essa aula é para você, essa live é para você, a aula de amanhã é para você também. Então, gerir o nosso tempo significa a gente ter tempo de fazer tudo e bem feito, né? Como disse o mestre Pitágoras, Pitágoras disse que com organização e tempo descobrimos o segredo de fazer tudo e bem feito. Imagino que para muitos de nós e para vocês também, esse é um pouquinho do conceito de felicidade, de viver com equilíbrio. Imagina que a gente consiga dentro da nossa vida, além de fazer tudo, fazer bem feito. Então é um pouco disso que a gente precisa. Obviamente que para a gente fazer tudo, a gente precisa definir o que é tudo. Esse é o primeiro passo, então a primeira dica. Guarda essa frase de Pitágoras na cabeça. Com organização e tempo, você descobre o segredo de fazer tudo e bem feito. Agora, a primeira coisa que você precisa fazer com essa dica de Pitágoras é você descobrir, aí vem uma dica do Suzuki, é você definir o que é tudo. O que é tudo para você? Quais são as suas prioridades? O que você gosta de fazer? E aí eu vou dizer uma coisa para você, se você está na sua cabeça assim, não, a minha prioridade é o meu trabalho, não, a minha prioridade é o meu estudo, não, a prioridade é eu ganhar dinheiro, não, a prioridade é a minha carreira, eu já vou dizer para você que você está errado. A prioridade de todo e qualquer ser humano deve ser estar com as pessoas que amamos e fazer as coisas que gostamos. Porque se nós tivermos tempo para fazer as coisas que nós gostamos, estar com as pessoas que nós amamos, com certeza a nossa vida estará equilibrada e a gente vai conseguir colocar em evidência, quando a gente estiver trabalhando ou quando a gente estiver estudando, toda a qualidade de trabalho que a gente tem, toda a qualidade de estudo que a gente estiver desempenhando. Então, como prioridade dentro desse tudo tem que ter as coisas que você gosta e tempo para estar com as pessoas que você ama. Isso a gente não pode abrir mão em hipótese alguma, porque senão isso nos traz menos tranquilidade, isso nos traz menos felicidade. E isso, de alguma forma, vai também nos trazer menos rendimento, tá? Mas, como eu falei, a ideia é contar um pouquinho da minha história, né, da minha carreira. Então, lá em 2004, na verdade, no finalzinho de 2003, quando eu passo no curso de matemática, minha família passava por uma dificuldade financeira muito grave e eu decido que eu quero dar aulas particulares, que eu quero começar a minha carreira de alguma forma. Eu começo a dar algumas aulas particulares, muito no susto, muito na necessidade. E, ao mesmo tempo, eu entro em contato com a escola ao qual eu fui aluno desde o ensino fundamental até o ensino médio e eles me arrumam uma vaga de monitor dessa escola. E aí eu começo, então, muito no susto, muito de repente, a minha carreira, sem nenhum planejamento, sem uma gestão. Isso é uma coisa que muitos de nós começamos as nossas carreiras assim. Eu sei que aqui nós temos alguns professores que estão me escutando. Eu sei que posso ter alguns alunos aqui me escutando também, então isso é um aprendizado, né? Quanto mais a gente puder começar a nossa carreira de maneira planejada, de maneira organizada, melhor. E eu começo a pensar que eu quero crescer, que eu preciso ganhar o meu dinheiro, que eu quero ter o meu destaque. E por isso eu começo de uma forma muito atrapalhada, mas ao mesmo tempo tem uma dica importante. Assim, eu sempre gostei muito de trabalhar naquilo que eu faço como professor dentro de escola e eu sempre fui muito dedicado no sentido assim, eu queria conhecer as coisas. Então eu pedia para trabalhar mais, mesmo que eu não ganhasse muito no início, porque eu sabia que eu tinha que plantar, eu sabia que eu tinha que organizar bem a minha carreira. O que acontece é que começam a surgir aulas, começam a surgir oportunidades e aí eu começo a me lotar de aula, começo a me lotar de trabalho e eu percebo que eu dou muito menos qualidade para o meu trabalho porque eu tenho muita quantidade de trabalho. E aí no ímpeto de crescer na minha carreira, no ímpeto de ganhar mais, no ímpeto de conseguir ajudar a minha família, eu começo a lotar todo o meu tempo com trabalho e começa a não me sobrar tempo para dar qualidade ao meu trabalho. Ou seja, eu começo a não ter tempo de me preparar para fazer o meu trabalho, de estudar, de buscar conhecimento, de buscar coisas que pudessem fazer com que o meu trabalho ficasse com maior qualidade. O que isso significa? Obviamente que o meu ganho aumenta, porque eu começo a trabalhar muito, mas eu não tenho uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem agora, né? Anotar para você fazer agora não, porque você vai continuar prestando atenção aqui, mas uma tarefinha já para você fazer em relação a essa nossa live, essa nossa aula. Você vai anotar quanto vale a sua hora de trabalho. E é uma coisa que eu não fazia. Hoje, quando eu faço a conta da hora de trabalho que eu tinha ali em 2004, 2005, 2006, eu falo, putz, era muito pouco. Mas o montante me satisfazia naquele momento e eu não conseguia fazer então essa conta de quantas horas eu trabalho, quanto que eu ganho, então qual é a minha hora de trabalho. Ou seja, eu fazia com muita quantidade, fazia com menos qualidade, tinha um montante que me satisfazia, a minha hora era muito pequena
E como eu não tinha qualidade, também não tinha tempo para estudar, o meu valor começava a cair. Porque quando a gente fala de carreira, a gente tem que pensar não no nosso preço, mas no nosso valor. Ou seja, qual outra pessoa ou quantas outras pessoas conseguem entregar exatamente com a mesma qualidade que eu entrego, o mesmo trabalho que eu entrego, e por quanto que essas pessoas vão entregar. Quanto mais você se diferencia na sua carreira, ou seja, quanto mais você entrega coisas que poucas pessoas conseguem entregar, e as pessoas que conseguem entregar entregam isso cobrando um valor muito legal, melhor para você. Uma coisa, por exemplo, vai começar a acontecer inclusive na carreira médica, né? Porque você tem hoje muitos médicos sendo formados, muitos jovens adultos sendo formados médicos e, portanto, a qualidade também vai ser um grande diferencial para qualquer carreira no século XXI. Qual que é o ponto de virada, gente? E aí é justamente para isso que eu quero, por que surgiu o Suzuki Educacional? Por que surgiu a ideia de eu gravar os cursos online, de eu fazer formação de professores, de eu trabalhar com essas lives? Então, professor, você está ali tranquilo, você está dando suas aulas, você é diretor de escola, você é gestor de pessoas. Por que veio este projeto? Esse projeto veio pelo seguinte, gente. O que fez a diferença, o que foi o ponto de virada da minha carreira, foi um câncer que eu tive no ano de 2010. E aí, dali para frente, a minha vida melhorou e melhorou. Minha vida mudou muito, mas mudou muito para melhor. Então, a minha vida com a minha família melhorou, a minha vida com os meus amigos melhorou, a minha vida profissional melhorou muito, foi uma guinada muito grande que eu dei na minha carreira. A minha vida financeira melhorou muito, muito, absurdamente. E eu fiquei pensando assim, eu tenho o dever de devolver um pouco isso para o mundo. Eu tenho um agradecimento muito grande a Deus e ao universo por conta dessas conquistas que eu tive. Porque, afinal de contas, foi um câncer que a gente poderia falar, nossa, só tem coisa ruim nisso, mas que mudou a minha vida e mudou a minha vida para muito melhor. Como é que aconteceu isso? Lógico, em 2010, quando eu tive o câncer, a minha vida ela virou de ponta cabeça. Eu comecei a fazer uma série de reflexões sobre aquilo que eu estava fazendo e como eu estava fazendo. Nessas reflexões, eu percebo que o ano de 2011, que é o ano que vem logo após o câncer, logo após a quimioterapia, tinha que ser um ano mais sabático, digamos assim, um ano em que eu tivesse um pouquinho mais de tempo para fazer as coisas. Então eu trabalho muito menos, tenho muito mais tempo para as pessoas que eu amo, tenho muito mais tempo para fazer as coisas que eu gosto, e ao mesmo tempo eu me motivo muito a estudar, a buscar conhecimento e a tentar fazer um planejamento de vida. A primeira vez que eu faço um projeto de vida é no final do ano de 2010, porque eu queria ter um projeto para a minha vida. Eu fui aprendendo isso com algumas pessoas, com alguns mentores, de como fazer um projeto para a minha vida, porque afinal de contas eu queria viver de maneira diferente. Aquele ano, então, o meu nível de trabalho, a qualidade do meu trabalho aumenta absurdamente, porque eu estou feliz, porque eu estou com mais tempo com as pessoas que eu amo, eu estou com mais tempo para fazer as coisas que eu gosto e, ao mesmo tempo, estou com tempo para estudar para a profissão que eu amo, para a profissão que eu adoro, que é ser professor, é ser educador, é ser palestrante. Isso aumenta muito a qualidade do meu trabalho. Como eu trabalhava pouco, as pessoas, eu tinha pouco espaço, eu decidi trabalhar menos, então eu tinha pouco espaço na minha agenda. E aí as escolas começaram a falar, putz, eu quero ter esse professor aqui perto de mim. Alguns alunos começaram a falar, eu quero ter esse professor aqui perto de mim. E aí a minha hora sobe absurdamente. Se eu pegar a hora minha de trabalho que eu tinha em 2010 e colocar em comparação com o que eu tive em 2012, principalmente em 2013, ela chega a 5 vezes mais. Né? Então, assim, você percebe que eu aumento 5 vezes fazendo essa organização, ou seja, menos quantidade, muito mais qualidade. E aí eu começo a aprender, e aí é que eu estudo e começo a aprender que eu preciso ser gestor da minha própria vida, gestor da minha própria carreira. Preparar as coisas é muito importante, estar preparado para aquilo que você vai fazer e falar é muito importante. Então até eu trouxe algumas coisas, eu tenho aqui algumas coisas anotadas que eu quero ser muito pontual com vocês. Professor, o que você quer dizer com ser gestor da própria carreira ou ser gestor da própria vida? Então vamos lá, o que é gestor? Vocês vão perceber, para quem for fazer o curso depois também, vocês vão perceber que eu gosto muito do significado das palavras. O significado das palavras explica muito para a gente o que a gente quer, o que a gente precisa. Gestor, então vamos lá, gestão, ato ou efeito de gerir, administração, gerência. Gestor, indivíduo responsável pela administração e pelo gerenciamento. Agora olha lá, planejamento, organização, controle e direção, capaz de administrar. E uma definição de um site muito bacana, o que é ser um bom gestor? Entre as características de um gestor de sucesso estão habilidade em comunicação, visão estratégica, orientação para resultados e trabalho em equipe. Tais competências promovem resultado ganha-ganha, beneficiando o time, todos os envolvidos no processo,
e o próprio líder. Ou seja, gente, quando eu estou falando de gestor da própria vida, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é amigo, se você é namorado, se você é esposo, se você é esposa, na nossa vida pessoal nós temos que ser bons gestores. Nós temos que ser líderes dos nossos próprios relacionamentos. A gente tem que ter essa habilidade de comunicação e visão estratégica. Agora, quando eu estou falando da nossa própria carreira, nem se fala. Imagina o Suzuki lá em 2004, todo atrapalhado, pegando um monte de aula, só pensando em aumentar o ganho, independentemente de com que qualidade ou com que valor de hora. E depois o Suzuki, a partir de 2010, que começa a fazer um planejamento, que organiza, que olha estrategicamente para ter um ano ganhando um pouco menos, mas para ganhar qualidade, para poder construir carreira, buscar espaço. Saber, por exemplo, como professor, que não dá para eu ficar o resto da minha vida dentro de sala de aula e eu vou buscar outras coisas, né? Hoje, por exemplo, eu praticamente não dou aulas porque eu fui encontrando outras coisas, por exemplo, como as palestras, os cursos, a gestão da escola, e que não necessariamente significa que eu não poderia ter construído a minha carreira e que você, professor, não possa fazer a gestão da sua carreira para você dar aula por mais tempo, mas é preciso fazer gestão e organização daquilo de onde você quer chegar, como você quer chegar, com que dinheiro que você vai guardar para você também depois diminuir um pouco a quantidade, ainda mais a quantidade. Então é muito importante que nós sejamos gestores. E para ser gestor, eu vou dar 3 dicas agora muito importantes. Vocês vão ver que eu vou ser muito pontual, muito objetivo, para que vocês saiam com muita coisa rica, tá, gente? Com muito conteúdo mesmo. Então, 3 coisas são muito importantes. 3 perguntas, né? Onde eu estava, onde eu estou e onde eu quero chegar. Isso é muito importante. Se você não tiver consciência de onde você estava profissionalmente há 5, 10, 15, 20 anos, onde você está hoje e onde você quer chegar, dificilmente você consegue criar uma visão estratégica da sua própria carreira. Então você precisa perceber onde você estava para você saber se você melhorou ou se você piorou. Se você está mais seguro, se você está menos seguro. Se você está aprendendo, se você teve que dar algum passo para trás, isso é importante. Em alguns momentos a gente vai precisar dar passos para trás. Né? Entendam que quando a gente vai dar uma guinada na nossa carreira, gente, não é como se você estivesse dirigindo uma bicicleta. É como se você estivesse dirigindo um transatlântico. Então, guinada na nossa carreira não é uma bicicleta em que você vira o guidão e você já consegue virar automaticamente. Coloque uma coisa na sua cabeça. Na gestão da sua carreira, você está dirigindo um transatlântico. Então, se você está indo nessa direção e você quer ir para essa direção, você precisa começar hoje. Você precisa começar agora. Porque até você conseguir virar esse transatlântico demora. E você precisa fazer isso de maneira estratégica. Se você precisar girar de repente, olha o que aconteceu com o Titanic. Né? Você vai bater no iceberg e você vai afundar. Então é muito importante que você entenda isso. Presta atenção nesta outra dica. Então, primeiro, onde você estava, onde você está, onde você quer chegar. E se você está aqui, mas você quer chegar num ponto para lá, a guinada na sua carreira precisa começar hoje, precisa começar agora com essa live. Você não pode deixar isso para depois, porque se você deixar isso para depois, talvez o seu transatlântico demore para virar e você vai dar uma pancada no iceberg. E aí é difícil, né? Aí fica mais difícil. Tá? Então isso é muito importante. Falando em transatlântico, presta atenção numa outra coisa. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim: ah não, o mundo está muito agitado, o mar está muito revolto, então eu vou esperar um pouquinho para entrar no mar, porque senão é perigoso eu afundar o meu barco. Não faça isso. Outra dica muito importante: o mundo sempre foi e vai continuar sendo sempre um mar muito revolto. A sua carreira, ela sempre vai ser uma navegação difícil, vai ser sempre navegar em mares revoltados, principalmente para você que quer chegar longe, principalmente para você que quer mudar a vida das pessoas, principalmente para você que quer ser feliz e fazer pessoas felizes. O que eu desejo a todos vocês é isso, que vocês encontrem um trabalho em que vocês possam ser felizes em primeiro lugar, mas que vocês também possam fazer outras pessoas felizes. Imagine que isso também é um segredo da felicidade, não é? Porque imagine que você possa encontrar um trabalho em que todos os dias você acorda para fazer uma coisa que te deixa feliz e que faz outras pessoas felizes. Então isso é muito legal, isso é sensacional. E aí o que eu quero dizer para vocês? Se você pensar assim, pô, Suzuki, eu estou esperando aí, o mundo é como se fosse um mar muito revolto, então eu vou dar uma esperada aqui, a hora que acalmar eu vou. Você não vai nunca. E aí você vai ficar sempre esperando, sempre frustrado, sempre com dúvida de se era isso mesmo que você queria para a sua vida. Então presta atenção. Quando você vai para um mar revolto, o que afunda um navio não é... o que afunda um navio, gente, não é o mar revolto. O que afunda o navio é um casco frágil. Porque se o mar está revolto e o seu casco é frágil, uma hora ele vai quebrar, a água vai entrar e você vai afundar.
Então o que afunda o navio não é o mar revolto, ou seja, não é o mundo que está difícil, é o teu casco que está frágil. Mas como é que eu faço para fortalecer o meu casco? Regra número 1, você precisa estar organizado, você precisa ter um projeto para a sua vida. Então depois de responder a pergunta, onde eu estava, onde eu estou, onde eu quero chegar, você precisa fazer um projeto para a sua vida. Projeto de vida é uma coisa que não dá para eu explicar tão rápido assim para vocês. Lógico que, como eu disse, nós tem o curso Professor do Século XXI, já eu vou explicar um pouquinho sobre ele para vocês. Esse curso, a gente tem um módulo só para falar de projeto de vida, um módulo inteiro, 4 aulas para falar de projeto de vida. Mas eu já vou te dar uma dica. Projeto de vida começa colocando as coisas no papel. Então coloque no papel o que você quer melhorar nas 3 áreas importantes da sua vida. Na área humana, que é a área dos relacionamentos. Como é que você está com as pessoas que você ama? Como é que você está com as pessoas que você gosta? Na área material, ou seja, o que eu quero conquistar materialmente? Como que eu quero que a minha carreira esteja? Eu quero ganhar mais? Eu quero trabalhar onde? Como é que eu quero que a minha vida esteja daqui a algum tempo do ponto de vista material? Ou seja, a tua profissão, os seus ganhos e as coisas que você quer conquistar. E por último, e o mais importante, a parte da sua espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu estou falando de religiosidade e não de religião. Religiosidade é como você quer estar aqui dentro, como é que você quer estar com você mesmo, como é que se você quer estar em paz ou não, como é que você quer melhorar a sua condição espiritual, ou seja, a tua espiritualidade. Suzuki, eu quero ter mais paz, Suzuki, eu quero ter mais paciência, Suzuki, eu quero ser menos teimoso. Isso você não precisa falar para mim, isso você precisa falar para você mesmo. E para falar para você mesmo, gente, você tem que colocar isso no papel. Então, no papel você vai separar 3 coisas. A sua área humana, que é a área dos relacionamentos, a sua área material, que é a área das conquistas que você quer ter, e a sua área, que é uma área muito importante, que é a sua área da espiritualidade. Uma vez feito o seu projeto de vida, e óbvio, eu posso te explicar muito melhor isso, como eu disse, com mais tempo. Uma vez você fez o seu projeto de vida, você tem que colocar uma outra coisa na sua cabeça. Eu vou trazer aqui 2 frases, uma do Pascal e uma do Sócrates. Nós temos que ter humildade, saber que tem pessoas no mundo que falaram que foram muito mais inteligentes do que nós. E a gente precisa saber olhar para esses caras e admirar esses caras. Pascal disse o seguinte: não me envergonhe de mudar de opinião, porque não me envergonhe de pensar. Olha que coisa mais linda. Não me envergonhe de mudar de opinião, porque não me envergonhe de pensar. Depois você tem Sócrates dizendo: eu tenho a minha opinião até eu mudar de ideia. Então, regra número 2, para que você possa ter uma gestão de carreira. Uma regra muito importante: você não pode ser teimoso. Para você crescer, você não pode ser teimoso. Você não pode achar que você não tem que melhorar. Você não pode achar que a tua ideia de hoje tem que ser sua ideia de amanhã. Até porque se você hoje pensar como você pensava com 15 anos, ou você é um adolescente de 15 anos que era muito chato, ou você é um adulto muito irresponsável. Com 15 anos a gente tem que pensar como quem tem 15 anos. Com 30, com 35 a gente tem que pensar como quem tem 30, 35. Com 50 a gente tem que pensar como quem tem 50. Ou seja, como disse Sócrates, eu tenho a minha opinião até eu mudar de ideia. Então a gente não pode ser teimoso, a gente não pode ter medo de errar e muito menos orgulho de admitir. Pensei errado, planejei errado, queria uma coisa, mas agora eu não quero mais. E a gente saber fazer as nossas mudanças de rota. Mas não se esqueça, como eu disse há 5 minutos, mudar a nossa vida, mudar a nossa carreira não é girar o guidão da bicicleta, é você mudar de rota um transatlântico. Então, se você quer ter uma vida diferente, você precisa começar hoje a escrever o seu projeto de vida e a colocar na sua cabeça de que você precisa e de que você quer mudar. Tudo bem, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, agradeço aí todos vocês que estão participando, agradeço vocês que estão escutando. Já vi que algumas pessoas reagiram, fico muito feliz, fico muito satisfeito, espero que vocês estejam gostando. Mas para encerrar essa nossa live de hoje, nesses próximos 9 minutos, e eu quero ser muito pontual, porque é um combinado que eu tenho com você. E se eu estou falando de gestão de tempo, se eu estou falando de gestão de carreira, ou principalmente de gestão de tempo, eu não posso ficar aqui atrasando com vocês. Para a gente encerrar essa nossa live, eu quero dar 5 dicas para que você tenha uma carreira de sucesso. Eu quero que você tenha 5 dicas. E essas 5 dicas são muito importantes, principalmente a primeira tem muito a ver com o que a gente está falando. Recapitulando rapidamente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um projeto para a nossa vida. Quando eu falo de projeto para a nossa vida, a gente tem que saber que a gente precisa mudar, e se a gente vai mudar agora. Quando eu falo da gente mudar e da gente mudar agora, eu também disse o seguinte: escrever um projeto para a sua vida é extremamente importante, é essencial que você tenha humildade para dizer, errei e eu preciso mudar de ideia. Mas uma outra coisa que você precisa ter na sua cabeça, e aí é a primeira dica, são 5 dicas para você ter uma carreira de sucesso. A primeira dica,
tenha paciência. Nem sempre você está onde você merece estar. Eu tenho certeza disso. Cada um de vocês que está aqui às 8h22 da noite, numa quarta-feira, tentando aprender um pouquinho mais, e trocando ideias e tentando aprender e melhorar a sua vida e a sua carreira, obviamente que você merece muitas vezes estar numa posição melhor. Mas nem sempre e quase nunca a gente está onde a gente merece, principalmente para quem continua estudando sempre. Então tenha paciência para você construir. Paciência não é você ter passividade. Não confunda paciência com passividade. Queira mudar, lute pela mudança, mas tenha paciência para que você possa chegar lá. Dica número 2. Busque conhecimento. Não tem jeito. É impossível que você cresça profissionalmente. É impossível que você se diferencie na sua carreira. Como eu já disse hoje, para você ter uma carreira de sucesso, você precisa ser diferente. Você precisa ter diferenciais. Você precisa ter valores que outras pessoas não têm. E você vai buscar isso com conhecimento, não tem jeito, gente, é estudando, é fazendo cursos online, é fazendo cursos presenciais, é escutando, é conversando, é trocando com outras pessoas. Sem trocar com outras pessoas, não tem como você melhorar. Então busque conhecimento, é a leitura, é o estudar, é o escutar, é o conversar com outras pessoas. Então não parem de ter conhecimento. Conhecer as coisas, melhorar e aprender é o que de mais maravilhoso você pode ter na sua vida. Então, dica número 1, paciência. Dica número 2, conhecimento. Dica número 3, você precisa cuidar do seu emocional. Não tem jeito, gente. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Você pode até estar com paciência. Mas se você não estiver bem, você não consegue fazer o bem. Coloque uma coisa na sua cabeça. No século XXI, quem tem sucesso na carreira é quem se importa com os outros. Tem um grande amigo meu, um cara que eu admiro muito, que eu até tenho orgulho de dizer, de poder chamá-lo de amigo, que é o professor José Henrique Porto. Ele diz o seguinte: na era do conhecimento, nós precisamos descobrir o que é importante. E o que importa é se importar. Eu me arrepio de falar isso, de verdade me arrepio de falar isso, de lembrar, de escutar isso da boca do Porto. O Porto é um cara que me trouxe muito conhecimento e ainda me traz muito conhecimento. E olha que coisa mais linda. Na era da informação, o que importa, nós precisamos descobrir o que é importante. E o que importa é se importar. Então percebam, gente, que se você não vai ter sucesso quem fizer o bem para os outros. A sua existência, a existência do seu trabalho tem que fazer bem para as pessoas. Mas não tem como você fazer o bem se você não estiver bem. Na aula de amanhã eu vou falar um pouco mais sobre inteligência emocional. Na aula de amanhã, inclusive essa semana eu fiz um stories que eu indiquei o livro do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, um dos pais da inteligência emocional. Inteligência emocional não é autoajuda. Inteligência emocional é neurociência pura. É você saber como que funcionam as emoções no seu cérebro, para que as emoções fiquem a seu serviço e não você fique a serviço das emoções. Então, dica número 3, cuide do seu emocional, tenha inteligência emocional. Inteligência emocional é algo que se constrói. Inteligência emocional é algo que se estuda. Isso não é autoajuda. Não aceite falar assim, eu sou assim. Não aceite dizer, eu nasci assim, eu sempre serei assim. Não. Inteligência emocional é algo que se estuda, é algo que se aprende, é algo que se desenvolve. Neurociência e inteligência emocional é essencial para qualquer pessoa que queira ter sucesso na sua própria carreira. Dica número 4, gestão de tempo e organização. Gente, vou falar aqui rapidamente. Isso é uma coisa que a gente tem que se vocês quiserem, a gente pode fazer isso mais vezes, mas é uma coisa que a gente pode se aprofundar. Mas presta atenção, não tem como ter uma carreira de sucesso se você não tiver gestão de tempo e organização. Um dos problemas do século XXI é que nós perdemos tempo demais. A gente fala assim, parece que o dia está passando mais rápido, parece que as coisas acontecem mais rápido, parece que a gente não tem tempo para nada. Sabe por quê? Porque a gente perde tempo à toa. Se a gente não perdesse tempo à toa, se a gente fizesse uma gestão melhor do nosso tempo, a gente não tinha essa sensação. E obviamente, a gente pode ter outros momentos. O curso Professor do Século XXI é um desses momentos e a gente pode ter outros momentos para discutir mais coisas, né? Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando, mas esse não é o nosso combinado. Então não se esqueça, gestão de tempo e carreira, 3 coisas. Separe o que você precisa do que você não precisa fazer, o que precisa fazer, faça, o que não precisa que seja feito, o que você precisa que seja feito, delegue. O que é inútil, descarte. Delegar as coisas é importante e hierarquize as suas relações, ou seja, não seja atrapalhado à toa. Tudo bem? A quinta e última dica, seja um líder positivo.
Professor, mas só tem 1 minuto, essa última dica não vai ficar muito rápido? Quando eu digo seja um líder positivo, amanhã nós temos meia hora para falar só sobre isso. Então amanhã, na aula de amanhã, das 8 às 8h30, eu vou falar sobre liderança positiva. Ninguém mais precisa de chefe, ninguém mais precisa de dono. Nós precisamos de bons líderes. Líder é aquele cara, só para dar um gancho para amanhã, liderança não é cargo, liderança é comportamento. E o bom líder, o líder humano, é o líder que inspira, que faz as outras pessoas fazerem melhor. E é sobre isso que nós vamos falar amanhã durante 30 minutos. Mas, gente, eu queria então, para a gente encerrar aqui nesse último minutinho que eu tenho, oferecer uma coisa legal para vocês. O curso Professor do Século XXI, ele tem 5 módulos, ele tem 4 aulas em cada módulo. E para quem assistiu hoje, eu queria oferecer um bônus. Se você entrar no link da biografia do Instagram e entrar no grupo do WhatsApp, nós vamos liberar para quem estiver no grupo do WhatsApp uma aula bônus. Então, vocês vão ganhar uma aula sobre emocional, sobre a parte do socioemocional. Então, uma aula do curso gratuitamente vai ser liberada para vocês, para quem quiser. Então, quem ainda não está no grupo do WhatsApp, vai na link da biografia do Instagram, vai lá para o grupo do WhatsApp. Ali a gente não fica falando, enchendo o saco de vocês o dia inteiro. E aí vocês podem, então, ganhar essa uma aula, esse bônus, tá bom? E o curso Professor do Século XXI, Suzuki? O curso Professor do Século XXI, ele não está neste momento com vagas abertas. Por quê? Porque eu estou estudando para esta turma que nós vamos abrir esse ano a possibilidade, e aí eu queria que vocês comentassem. Se você achar legal, coloca um eu quero aqui, que depois a nossa equipe entra em contato com vocês, tá? Para quem adquiriu o curso do Século XXI esse ano, nós estamos estudando a possibilidade da gente ter alguns encontros como esse ao vivo. De eu fazer como se fosse uma mentoria para o grupo que comprar. Então eu não vou ter muitas vagas no curso. E aí a gente vai ter esses momentos mais tete a tete com quem comprar o curso nesta nova turma que nós vamos abrir. Então se você achou interessante isso, só comenta aí eu quero, que a equipe vai depois poder saber quem que tem interesse para entrar em contato. Pessoal que fizer o curso, né? Algumas pessoas que a gente for aí, a gente vai depois oferecendo essa possibilidade da gente ter esses pequenos grupos, né? Os pequenos grupos que a gente vai colocar ali para a gente bater um papo ao vivo também, para a gente fazer essa mentoria, tá? Então todo mundo que tiver aí vontade de fazer, que de repente tiver interesse da gente fazer uma mentoria, da gente bater um papo, da gente ter tempo para a gente bater papo sobre educação de qualidade, eu estou vendo aí que bastante gente está colocando, agradeço aí demais a presença de vocês, tá, gente? Eu sei que toma um tempo aí de vocês, mas se vocês puderem, se vocês quiserem, vai ser um maior prazer estar aqui amanhã às 8 horas para a gente poder falar então um pouquinho sobre liderança positiva, liderança do século XXI, tá bom? Um grande prazer estar aqui com vocês, muito bacana poder trocar um pouquinho com vocês. Eu sei que a gente tem aqui um monte de professor, gente que acredita que a gente vai mudar, né, com a educação, mas não se esqueçam de todas as dicas que a gente colocou aqui. Essa live também vai ficar salva. Qualquer coisa, entre em contato com a nossa equipe vai sempre estar muito à disposição de poder ajudar vocês. Agradeço ao Yuri, à Rafaela, ao Flávio, que são as pessoas da equipe que fizeram essa live acontecer. Então é muito importante, a gente não faz nada sozinho, né? Então se não fosse a Rafaela, se não fosse o Yuri, se não fosse a Flávia, se não fosse o Flávio, se não fosse a Flávia, minha esposa, com certeza nada disso teria acontecido. Então eu agradeço muito vocês, agradeço toda a equipe. Entre em contato com a gente, entra lá no grupo do WhatsApp. Um grande beijo no coração de vocês. Sejam felizes, façam pessoas felizes. Uma ótima noite e até amanhã às 20 horas. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo, tá? Tchau, tchau.